Muito bem. Vamos fazer a nossa prece, então, para o estudo desta noite, dar continuidade ao nosso estudo sistematizado das obras da codificação. Estamos estudando alternadamente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje, retomando o estudo após 2 semanas de interrupção, o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do capítulo 5, item 12. Vamos fazer a nossa prece, então. Divino Mestre Jesus, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade, por mais esse ensejo que se apresenta para nós, de nos reunirmos virtualmente para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos um amparo, inspiração, orientação, para que possamos realizar o melhor a nosso alcance, no intercâmbio de ideias, de apontamentos. Pedimos a Ti a conexão com a nossa casa, Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que os estudos possam ser enriquecidos com as vibrações dos mentores, dos nossos amigos espirituais que militam na fraternidade. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, amigos. Então, dando continuidade aí ao estudo, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12, motivos de resignação. Como sempre, eu vou manter aquele sistema, eu vou lendo, e os amigos que quiserem podem, assim que eu terminar a leitura, ou quiserem comentar antes de terminar a leitura, só levantar a mão. Deixa eu silenciar meu telefone aqui, que está com o WhatsApp. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre, assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagardes hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante, ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam, e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um débito, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma qualquer que ela seja, que não carrete forçosa e
inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como um operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, os venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade e tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Começando aqui, então, o assunto, nós temos aqui, nesse tópico, nesse item 12, titulado Motivo de Resignação, uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. A tradução do João Ferreira de Almeida, nós vamos encontrar uma tradução diferente, né? Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados, que é uma tradução mais consentânea, mais fiel, digamos assim, com os originais. Então, todas as bem-aventuranças, elas nos falam de uma virtude. Então, são 7 as bem-aventuranças principais. Bem-aventurados os pobres de espírito, humildade. Bem-aventurados os que choram, ou os aflitos, que é a resignação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que é a virtude da justiça, da equidade, da igualdade, por exemplo. Podemos aí colocar essa virtude. Bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os puros. Bem-aventurados os pacificadores. Então, são 7 as bem-aventuranças principais, e depois nós temos as bem-aventuranças das consequências. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, aí é a consequência. Porque por exemplo, quem tem fome e sede de justiça é aquele que já compreende que tem débitos, que cometeu erros, então ele está se colocando à disposição da lei divina para o reajustamento, pelo arrependimento. Então, essa é uma bem-aventurança, é uma virtude que nos fala também de humildade, que nos fala também de resignação, compreensão. Então, nós podemos aqui trabalhar algumas virtudes. Então, os bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, se casa, e a bem-aventurança da consequência, do aperfeiçoamento, que se casa com o que Kardec vem dizer aqui, ó. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir a Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá
a tranquilidade no porvir. Porque é muito melhor você ser perseguido pela justiça, ou seja, estar no processo de quitação, seja no plano da expiação, seja no plano consciente da busca pela transformação, porque aí você está se antecipando, estamos nos antecipando aos processos de, da lei de causa e efeito e nos colocando a caminho da renovação. Porque no grego, bem-aventurado significa a caminho, em marcha, certo? Então a ideia que nós temos aqui, que estão no plano da felicidade os que estão em marcha para a conquista das virtudes. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem. Então essas duas são as bem-aventuranças das consequências do processo de, de aperfeiçoamento. Isso é muito importante nós aqui considerarmos, tá? São 7 as principais, e 2 das consequências. Por quê? Aquele que se coloca no plano da caminhada com Jesus, na busca pelo aperfeiçoamento, ele vai ser perseguido, entre aspas, pelos necessitados, pelos que têm fome e sede de justiça, que são os deserdados. Então nós seremos visados positivamente por aqueles carentes. E seremos visados também por aqueles que querem atrasar a marcha do progresso. Isso é inevitável. A marcha do nosso progresso. Isso é inevitável. E é por isso que nas reuniões mediúnicas os espíritos se manifestam buscando nos amedrontar com certas ameaças, dizendo que estão perseguindo. Ora, é fato que nós somos perseguidos espiritualmente. Não precisamos da reunião mediúnica. Não precisamos dos espíritos enunciarem isso para nós na reunião mediúnica. Certo? Quem acha que não tem espíritos que foram nossas vítimas do passado, buscando nos perturbar ou cobrar de alguma maneira, acho que pode descer do cavalo em que está. Porque no mundo como a Terra, de expiações e provas por causa das imperfeições, evidentemente que nós somos perseguidos. Certo? Então, o que é melhor para nós é nos auto-perseguirmos positivamente, domando as inclinações mais e buscando a transformação moral, que é aquele movimento da consciência desperta. Muito bem, alguém quer nos dizer, falar alguma coisa? Que, ó, não, pode, quem quiser falar. Eu quero só comentar depois um outro ponto aqui. Quem quiser comentar, pode comentar. Eu vou destacar aqui um outro ponto para nós comentarmos depois. Alguém gostaria de fazer um comentário? Eu acho que aquele que já está se propondo a quitar parcela são pessoas que, igual você falou, já fez um pouco do seu dever de casa, né? Porque se a gente lembrar do mundo material, aquele quando nós nos endividamos,
e continuamos nos endividando, não adianta nem o banco vir atrás da gente, porque nem bem para devolver para o banco a gente vai ter. Né? Não tem nem jeito. Então, aí eu lembrei daquela frase que você sempre traz do Livro dos Espíritos, né? Que Deus não apressa a expiação. Porque também ele percebe que ali, aquele devedor ali, eu não vou cobrar nada porque ele não tem a mínima condição. Né? Então, à medida que nós vamos fazer esse trabalho, né, no nosso íntimo, é até interessante, né, que na medida que nós vamos trabalhando no nosso íntimo, vamos nos restabelecendo, mas nos propomos que a cobrança fique cada vez maior, né? Vai Sim, dando conta de ressarcir cada vez mais, né? sim, Desde que a gente faça esse trabalho, né? E o sim, trabalho é esse aqui, né? Tem que resignar, né? Tem que ter paciência, né? Como sim. é que foi lá atrás? A resignação é o... Como é que é? É o consentimento da razão. Como é que é que... A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Pois é, tem que chegar nesse ponto, né? Agora, a dificuldade na aceitação ou mesmo nessa resignação, ela leva o sofrimento a longos séculos, né? Ou seja, a falta do conhecimento, do esclarecimento, é como se você prorrogasse, né, o seu sofrimento aí para longo tempo. Porque a falta de esclarecimento, falta de conhecimento, mantém o espírito naquele plano do da dor evolução, certo? A dor evolução. É o que faz, aquele que não conhece a lei, o que faz a lei. Então, ele se mantém no plano da ignorância. Mantendo-se no plano da ignorância, então ele vai passar pelas aflições naturais para que nós aceleremos a marcha para sair da ignorância. Porque enquanto nos mantivermos nesse estado de ignorância, mais distante da felicidade nós vamos nos mantendo. Além de possivelmente criar, né, outros débitos, sei lá, se com resistência, com essa Não, dificuldade. aí quando o espírito não conhece a lei, ele ainda não está gerando débitos, certo? Ele está naquela experiência natural. Ele bate, apanha, bate, apanha, bate, apanha. Percebeu? Ação-reação. É, natural. A dor, vamos É, chamar de dor evolução. Chamar de dor evolução. Esse trecho aqui, eu acho que ele traz bastante quando Paulo fala a tudo dai graças. Eu acho que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, né? Sim, exatamente. De uma forma bem assim detalhada, É porque está né? tudo de acordo com a lei. Tudo de acordo com a Sim, lei. legal, Marlon. o Júlio, Fala aí, Hernani. e essa falta da busca do conhecimento é que leva muitas pessoas a pensarem que isso é destinação. Deus quis assim. Exato. Exatamente. Aí permanecem Mas na ignorância. no fundo eles têm razão, só que é o Deus interno. Sim, sim. Só que eles não percebem que é o Deus interno. O Deus interno é que está mantendo. O Deus interno com letra minúscula é que está mantendo um estado de coisas que poderia mudar se o, houvesse um interesse pela, pelo conhecimento, sair da ignorância. Sim. Outro ponto aqui interessante é
Kardec aqui fala que nós já falamos, ó, são ditosos porque se quitam, então é mais bem-aventurado sofrer perseguição por causa da justiça, quitar, do que estar promovendo a injustiça no mundo, estar praticando a iniquidade, a maldade. Esse ainda vai resolver isso no futuro. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque nenhuma há, qualquer que seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Então, essa punição aqui, amigos, não é uma punição com aquele entendimento religioso tradicional. Deus vai castigar, vai punir. Não. A punição é inerente à imperfeição. A punição é inerente a que eu estou dizendo. A imperfeição por si só, qualquer imperfeição, ela acarreta um desconforto interior. Ela é uma antítese da felicidade. Quem é muito ambicioso, é muito orgulhoso, pode até sentir uma satisfação quando conquista alguma coisa material. Mas é aquela satisfação passageira. Ocorrendo algum revés material, por exemplo, a perda do objeto daquela satisfação, o que vai ocorrer? O entristecimento. Não vai? Vai ocorrer o entristecimento. Qual que é a salvaguarda? Salvaguarda para não haver um sofrimento pela perda material. É nós temos aquela consciência que nós somos usufrutuários dos bens materiais, estamos usufruindo. E que a felicidade vai decorrer do bom uso desse bem material. Então nós temos aí um bem material. Estão fazendo um bom uso desse bem material? Por exemplo, como os espíritos recomendam, em família. Então, se houver uma perda desse bem material, vai haver um certo desconforto, mas vai ser bem menor, se esse bem material estiver sendo usado simplesmente para satisfação egoística, da vaidade, da ambição e da ganância. Então, cada nova falta aumenta a dívida. Cada novo erro aumenta a imperfeição que vem gerando aquele erro. Por que nós erramos? Porque cometemos algum equívoco, algum hábito, já te passo a palavra, Elana, algum hábito incorreto, alguma ação incorreta, certo? Então, se se o erro é um erro natural, é um erro que decorre, por exemplo, de estarmos nos esforçando para melhorar, faz parte do processo de aperfeiçoamento. Até que a gente desenvolva o automatismo, vamos errar. Agora, se o erro é resultado da alimentação de uma imperfeição, então a dívida aumenta, porque a imperfeição cresce. A imperfeição crescendo, cresce o desconforto, o sofrimento. E as consequências que virão trarão dores, sejam dores orgânicas, sejam dores pelas perdas materiais, certo? Então é nesse sentido. A punição é um movimento de dentro para fora.
dentro para fora. Diga lá, Elana. Então, Júlio, eu acho então que a falta de conhecimento ela vai sim te levar a a uma dívida. Não tem como você fugir disso. Não, Porque se você. não é uma dívida. A falta de conhecimento não te leva a uma dívida. Não. Você tem que lembrar daquela informação do Livro dos Espíritos da nulidade moral. Não é dívida. Erro natural em decorrência da ignorância. Erro natural. O erro natural. Certo? Não é dívida, não. Mas o erro natural não vai te levar a uma dívida? Não. Não? Só se você tiver conhecimento da lei. Veja bem, o que a gente aprende com o Livro dos Espíritos? Vamos pegar o caso do assassinato, tá? É uma pergunta bem interessante que fala se a pessoa que comete um assassinato é culpada. O que os Espíritos dizem? Não, se não tiver tido a intenção de matar. Certo? Então ele não endivida. Um erro natural. É um erro. Você sai com o seu automóvel, você está sujeito a atropelar alguém, a pessoa morrer. Você sai com o seu carro de sua casa, aí você vira a esquina, a pessoa atravessa correndo na sua frente. Quem que está errado aí? Quem Pessoa que entrou na frente. Certo? Você foi instrumento ali da justiça, porque a pessoa foi imprudente e encontrou a justiça. Você não tem culpa. Os espíritos, a gente aprende no Livro dos Espíritos que Deus leva em conta a intenção. Sim. É a intenção. Então, se você é o homem primitivo que mata para sobreviver, quando é que ele sai da primitividade e entra no novo processo? Quando ele conhece a lei de Deus. Vamos aqui didaticamente trabalhar com o decálogo. Tá? O homem primitivo, quando é que ele mata naturalmente? Quando é que ele sai da ignorância, do primitivismo? Quando ele conhece a lei de Deus, os 10 mandamentos. Certo? Então ele vai aprender lá, não matarás. Mas a tônica que ele aprendeu ao longo da sua evolução, qual é? Matar, não é? Sim. É maldade? Não é maldade. Movimento natural da evolução. O leão que mata por maldade? Não. Certo? Não mata por maldade. É lei de destruição, instrumento da evolução. Promovendo a dor, evolução. Promovendo a dor, evolução. Então aí ele vai e conhece a lei, o decálogo, não matarás. Ele concorda, acha bonito, mas até que ele consiga implementar, vencer o condicionamento natural, ele ainda vai incorrer no homicídio. Então o que vai ser levado em conta? A intenção. Ele teve vontade de matar ou foi um reflexo condicionado? Você percebeu? Sim, percebi. Então, nós temos que levar em conta esses aspectos ao estudar o assunto. O soldado que mata na guerra não é culpado. A pessoa que comete um assassinato, se ela não teve intenção de matar, ela não é culpada. Porque para o espírita religioso, vai ter que pagar na próxima. Você atropelou, matou, você vai ter que pagar na próxima. É o caso, por exemplo, o apartamento está pegando fogo. A pessoa
conhece as leis de Deus, mas prefere pular com medo de ser queimada. Exatamente. Então, aí ela é diferente daquele que pula, que não conhece as leis de Deus, não se interessa pelas leis de Deus, não pratica as leis de Deus. Instinto de sobrevivência. Instinto de sobreviver. Pode ser que você pule e não morra. Se você ficar ali, você vai morrer. Você pulando, Sim. você tem uma chance de sobreviver, não tem? Sim. Pode ter uma rede lá embaixo, alguma coisa que vai te ajudar. Então, temos que ter calma nessa hora. Temos que ter calma. Porque senão a gente entra naquele plano do justiceiro, entendeu? De acordo aí? Tá claro? Mais algum comentário? Aqui, ó, vamos buscar aqui, ó, na página 335. Deixa eu buscar aqui o que eu falei aqui sobre o... Deixa eu ver se eu achar aqui, se eu acho aqui a pergunta. Flagelo dos destruidores. 335. O Renan, quer falar alguma coisa enquanto eu procuro aqui o... Tá tranquilo, Júlio. Tá bem explicado, bem Eu estou esclarecido. procurando aqui a pergunta que trata da questão do assassínio, né? Para ficar assassínio. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois que aquele que tira a vida do seu semelhante, corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Aí vem a pergunta 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Você tem o movimento de legítima defesa, certo? Mas se ele julga mais, ele está subentendido que ele julga. Julga mais pela intenção. Mais pela intenção, mais. Não é Deus que julga. Não é Deus que julga. É a consciência. É a consciência. É a nulidade. No caso, é o grau de consciência que você tem da lei. Vamos pegar 954. O que está dando esse 954? 954 fala das mulheres que cometem suicídio. Que se queimam junto com os maridos. O que os espíritos dizem lá? Que elas não são culpadas. Que elas obedecem. É questão da guerra. Obedecem a uma lei. Está entendendo? O soldado numa guerra só é punido dessa forma pela intenção quando ele comete crueldade. Quando ele está defendendo a pátria, exatamente. Não. Ele está recebendo ordens. Se fosse a ferro e fogo, como a Elana está sugerindo, nós não teríamos como pagar dívida nenhuma, porque a gente mata até no século XVII, no que me tange a mim, eu estava matando. Eu sei que não pode ser assim, a esse nível de contrair. Senão, sabe por quê, Elana? Questão 907 do Livro dos Espíritos. O que está sendo dito lá? Vamos lá? 907. Nós temos que estudar a coisa com calma. Para que vocês vejam que não é fácil estudar Espiritismo. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? O que Kardec está perguntando? Se o princípio que dá origem às paixões, que está na natureza, se ele é mau. Ele está falando do quê? Qual é o princípio que dá origem às paixões? Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são embriões do sentimento. Então, o princípio que dá origem às paixões é o instinto. O instinto de matar é um princípio natural ou não?
Perguntando para vocês. O instinto de matar é um princípio natural ou não? Ué. Por que que é natural? Não é isso que os animais fazem? Não é isso que os animais fazem? Ué, vem para conservar, para proteger sua vida. Exatamente. Não é isso que o homem primitivo faz, que é um animal com corpo humano? Não é? É isso que eu ia falar. Lá com o primitivo, né? Primitivo. Certo? Então, o que foi que o princípio inteligente aprende? Quando o princípio inteligente entra na faixa da humanidade, que recebe a coroa da razão, o que é que ele aprendeu a fazer desde sempre? Matar. Não Matar. precisava. Então, o Kardec está perguntando se esse princípio é mau. O que você acha? Não. Estou perguntando para a Elana. O que você acha, Elana? Não é mal porque ele passou por essa experiência até então, é o que ele sabia fazer. Ele foi guiado pelo determinismo divino. Aqui, ó, Elana. Não, deixa eu só Leão. terminar o raciocínio aqui, Luiz, só um minutinho. Foi guiado pelo determinismo divino, certo? Certo. Foi impulsionado por Deus, certo? Certo. Então Deus criou ele para o mal? Não. Bom, porque isso que os espíritos responderam. Não, a paixão está no excesso de que se acresceu à vontade. Quando é que isso acontece, esse movimento aqui? Quando se conhece a lei. Uhum. Quando se conhece a lei, certo? Você aprendeu, não matarás. Não matarás. Mas você continua matando de propósito, porque isso te dá prazer, aí você tem débito. Mas se você mata porque você ainda não conseguiu vencer o instinto, você está no esforço evolutivo para vencer. Então, o grau de culpabilidade é muito diferente, ou não é? Sim. Por isso é que no mundo espiritual, quando os espíritos vão preparar uma reencarnação, tem uma junta. Consulta uma junta. Consulta a ficha. Vê lá uma sequência de existências anteriores para saber o que ele vem fazendo, percebeu? Consulta os planos superiores. Ô, Júlio. Diga lá, Hernani. E naturalmente, naturalmente ele vai ser colocado em locais complicados, né? Depois que ele conhece a lei. Sim. Né? Porque enquanto ele não conhece a lei, ele vai sendo atraído pela lei natural para as experiências que visam tirá-lo da primitividade. Ficou claro aí, Elana? Não, ficou. Eu compreendi. É só porque eu penso assim que, de alguma forma, a gente tem que ser responsável pelo que a gente faz. Quando você conhece a lei. Quando você conhece a lei, Elana. Mas a gente não está... Quando você conhece os 10 mandamentos, que você homologou os 10 mandamentos, concordou com os 10 mandamentos, você viu Moisés lá e falou, esse é o meu ídolo, é ele que eu vou seguir, os mandamentos são lindos, são maravilhosos, mas aí você não continua matando por prazer, aí sim, Elana. Senão, não, minha amiga, não tem culpabilidade, não. Entendi. Não é? É o que está sendo dito. Não dá para colocar tudo na mesma... Olha a pergunta que Kardec fez. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os graus de assassínio? Já o temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Então, concordo, esse julgar, calma, é o juiz interno, não é que tem um tribunal de fora, não. Sim, e eu compreendo que essa culpabilidade ela é proporcional ao seu grau de conhecimento, ok. Só que, para mim, até aquele que conhece menos, ele está corresponsável com alguma coisa. Não, para você. Aí você tem que tirar o para você e colocar a doutrina espírita. Porque a lei de Deus é a lei de misericórdia.
A lei de Deus é regulada pela misericórdia. Por isso que Deus, está dito aqui que Deus julga pela intenção. A misericórdia prevalece. Por que eu estou afirmando isso? Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Por quê? Porque a misericórdia prevalece. O que ele espera? Espera o pleno conhecimento da lei, a conscientização da lei. Quando o Espírito conhece a lei, o arrependimento. Certo? Sim. O Luiz queria falar, Luiz, naquela hora que eu estava desenvolvendo o raciocínio. Do leão. Agora passou, não, porque eu ia falar, você falando agora do mal, eu ia falar com ela que se você vê um leão comendo um carneirinho, você vai achar que ele é mau? Não, não é mau. Sim. Se você tem uma criança de 1 ano na sala e uma criança de 10 anos, a criança de 1 ano está brincando com o negócio e acerta uma pedra na televisão, a televisão quebra. A criança de 10 anos está brincando na sala, pega uma pedra, joga na televisão e quebra. Sim. A reação vai ser diferente para cada um. Claro. A cobrança vai ser diferença para cada um. Sim, mas é o que eu falei, Luiz. Eu concordo que é proporcional. Mas, e que o Júlio está falando que não é o que eu penso, é o que é o espiritismo, mas realmente eu entendia que o meu conhecimento me permitia entender, até então, que nós somos responsáveis, mesmo não tendo um conhecimento ainda profundo, conhecimento transformador, mas que ainda somos responsáveis pelo que fazemos. Não, a pessoa que vai e atropela uma pessoa em alta velocidade. Aqui. Não. Não. Deixa eu só perguntar, então, para ficar mais fácil. A pessoa que vai lá, mata o outro porque estava em alta velocidade. A lei de trânsito, ela existe. Você saber e não saber da lei te garante se você é culpado ou não. Concorda? Isso no âmbito humano. No âmbito humano, em que nós somos mais justiceiros do que misericordiosos, tá. Tá certo, mas no âmbito divino, não. Tá? Então tá. Porque aqui, então, no âmbito divino, o que eles devem em conta aqui? Eu vou trazer aqui André Luiz. Quer ver? Conquista da Razão, página 89, do livro Ação e Reação, 89. Quer ver que interessante? Dessa maneira é fácil perceber que, após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas, no momento oportuno. Mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Só depois da conquista da coroa da razão. Da razão iluminada. Para os espíritos, para a sabedoria divina, nós conquistamos a coroa da razão quando nós interiorizamos as leis de Deus. Aí recebemos a coroa da razão. Não matará, você concorda? Concordo, não deve matar mesmo não. Estou plenamente de acordo. Certo? Mas eu acabei de sair da primitividade, então durante um certo tempo eu vou ter dificuldade. De vez em quando eu vou matar, não vou? Não é? A culpabilidade vai ser a mesma de um elemento que mata por prazer? Que é para ver o sangue esguichando? Não. Não. Mas, no entanto, esse que a culpabilidade não é tanta, mas ele vai ter a evolução dele torna-se um pouquinho mais lenta também. Né? Não, porque ele tá cometendo um erro natural, Luiz. Cometendo um erro natural. Luiz, você tem um condicionamento de milênios, de bilhões de anos, certo? Sim. Quantos bilhões de anos nós levamos para sair da animalidade para a razão?
Faz uma ideia? É muito tempo, com certeza. Então, Milhões. lutando para sobreviver, matando para sobreviver, certo? Então tem um hábito, tem um condicionamento. Mas o cara que promove a guerra, que também ainda não conhece a lei de Deus, então ele também não vai ter culpa? Não, porque ele está defendendo ali o reino dele, o clã dele. Você fala guerra, que guerra está falando? Não, nos mundos primitivos, que promovem as guerras, as tribos contra tribos, certo? Isso, isso. Está na pauta da lei natural. E quando ele conhecer a lei, aí vai pedir conta. Não é? Não dá para levar para a atualidade que hoje as pessoas conhecem a lei. É. Elas podem não cumprir. Conhece a lei, mas você tem não que conhece a lei, mas você tem que ter um cuidado, por quê? Porque aqui na Terra tem 2/3 de espíritos selvagens e semi-civilizados. Sim, tem que olhar isso tudo. Esses estão conscientizantes da lei. Porque existe uma diferença entre você ter os primeiros contatos com a lei, conscientizar e concordar. Leva tempo. Não é a ferro e fogo. Por isso é que tem, no mundo espiritual, tem uma junta. Tem uma junta. Você tem ali 2 elementos ali. Vamos pegar um exemplo aqui de 2 assassinos em série. Tá? 2 assassinos em série. Eles aqui, para a lei humana, eles vão ter o mesmo grau de pena. Desencarnam. Aí, no mundo espiritual, eles vão preparar a reencarnação desses 2. Vai ser a mesma? O balizamento vai ser o mesmo? Não, porque ele tem que ver o grau de conhecimento da lei moral. Não é da lei humana, não, da lei moral. O grau de avanço espiritual. Aí cada um vai ter uma medida própria para a reencarnação. Então, por isso é que nós temos que ter calma. Nós não podemos ser taxativos. Aquele ali cometeu suicídio e vai passar 40 tempo que faltava agarrado no corpo. Não podemos falar isso, porque pode ser um espírito em nulidade moral. Ele fez achando que está cumprindo um dever, por exemplo, que é o caso das mulheres da questão 954. Certo? Chico Xavier teve uma irmã que cometeu suicídio colocando fogo no corpo. Ela não teve nenhuma consequência no mundo espiritual. Não teve nenhuma consequência. Certo? Então vamos com calma, temos que ter calma, temos que ter cuidado. Senão a gente vira justiceiro. Justiceiro. Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar, mas nós queremos é que o cara pague na hora. Matou, tem que morrer. Não é assim que a gente pensa? Ai, ai. É assim que a gente pensa. Então, por que eles estão reencarnados conosco, selvagens, sempre selvagens? Porque nós somos espíritos imperfeitos, temos muitos débitos, precisamos corroer o egoísmo. Então, eles estão aprendendo conosco. Eles estão no mundo mais avançado, aprendendo com espíritos endurecidos, cristalizados do egoísmo. Perceberam? E, ao mesmo tempo, sendo instrumento do escândalo, sem culpabilidade. Sem culpabilidade. Eles não estão adquirindo débito. É isso que muita gente não entende. Certo? Certo? Compreender como funciona a lei? É assim, mundo de expiação e prova. Quem é que vai corrigir os endurecidos? Os espíritos novos, os selvagens, os primitivos, que não sabem nada de lei.
Vão ter as primeiras noções junto com quem? Com quem conhece a lei, mas não quer praticar a lei, quer ainda que predomine o quê? A sua vontade. Estudamos isso ontem lá na reunião mediúnica. Eles querem que predomine a sua vontade. É o forte querendo submeter o fraco. Então, ficou claro aí, Elana? Ficou. Então a gente tem que ter calma, tem que ter muita hora nessa calma ou muita calma nessa hora. Despersonalizar, né? Não julgar a pessoa, mas julgar o ato. Despersonalizar. É um espírito imortal numa experiência mais avançada. Você pode ter, no caso do assassino em série, você pode ter um que conhece a lei e faz aquilo por prazer. E você vai ter um que é um espírito novo, um espírito jovem na evolução, que está se defendendo no meio hostil. Pronto. Certo? Então aí a espiritualidade vai analisar psiquismo, grau de evolução, grau de conhecimento da lei. Esse aqui cumpriu a função dele aqui na Terra, ele ajudou muita gente a resgatar, então ele vai voltar para o mundo dele. Mas ele já vai voltar para o mundo dele com um conhecimento avançado que adquiriu aqui na Terra. E vai lá, com o tempo, ele vai ajudar aquele povo lá a progredir. Perceberam? É a enxertia. Tem o movimento de enxertia para um lado e para o outro. Deu uma ideia aí ou ficou confuso? Muito bem. Então a punição, amigos, essa punição aqui é um movimento consciencial. Nós temos a lei de Deus, as diretrizes que Moisés trouxe, que são todas para quê? Combater o egoísmo. Então, no tempo que Moisés esteve entre nós trazendo o Decálogo, a humanidade é como a nossa de hoje. Tinha espíritos primitivos, semi-civilizados e mais adiantados. Certo? Ali havia os que roubavam, matavam por prazer, e os que roubavam e matavam por necessidade. Aí veio a lei. Não matarás, não roubarás. Então, para o espírito jovem na evolução, adotar a lei vai ser o passo natural na evolução normal. Vamos colocar em linha reta. Evolução natural. Para o endurecido, você está sabendo já, você está continuando a matar. Aí, para ele, se torna expiação. Depois que o primitivo conscientizou da lei, ele sabe que ele não pode matar. Ele tentou. Mas acontece que ele se deixou levar pelo prazer de matar, então aí ele desenvolve a imperfeição e começa o período de punição ou expiação, que é o movimento interior. É inicialmente interior, que vai ser ajustado exteriormente pelos técnicos que programam as reencarnações. Por Jesus. Não é por Deus, porque Deus não exerce ação direta na natureza, na matéria. Então aí vai ter um ajustamento de acordo com esses valores aí. Deus não apressa expiação, sabe esperar. Deu tempo. O espírito não quis, não concorda, então ele vai ter experiências mais duras. Acho que nós já comentamos bastante esse ponto aqui, certo? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Fazer um contraponto? Não concorda? Nós estamos buscando aqui entender a doutrina espírita.
Aí nós temos que começar a olhar o conjunto da doutrina espírita, certo? Eu não vou entrar no próximo tópico, não, por causa do tempo. Já estamos aí avançados. Alguém quer fazer algum comentário aí para arrematar? Então, quando se diz assim, ó, punição, nova dívida contraímos, não é no sentido puro e simples de uma matemática, uma contabilidade, não. É porque nós estamos trabalhando com imperfeições, com paixões, e vão gerar ações complexas. É nesse sentido. Nós depois temos que reajustar o quê? A imperfeição. Talvez é importante o estudo assim do Evangelho, igual a gente está fazendo com o Livro dos Espíritos, né? Porque ele fundamenta exatamente isso. Se a gente fizesse leitura sozinha só do Evangelho, talvez seja por isso até que eu tinha essa ideia errada, né? Sim. De pensar nessa questão individual aí de cada um ser responsável pelo que faz. Mas consideração isso aí que você está falando, que é fundamentado no Livro dos Espíritos, aí realmente você vai analisar o contexto, né? Não isoladamente. Exatamente. E mesmo aquele que é vamos pegar o exemplo do Saci Nicério. Chegou no mundo espiritual e arrependeu. Não quer dizer que ele vai renascer, vai ser assassinado, não. Ele pode ter uma tarefa de, por exemplo, vai fundar uma creche, vai fundar um asilo, não sei. Então ele não precisa de ser morto para resgatar aquele débito. Porque agora, Júlio, a questão é ajustar o que está desajustado, que é o quê? O sentimento. Eu entendi, mas só uma perguntinha em relação ao suicida. O suicida, seja ele qual a condição, ele também vai estar isento de responder se ele não tiver o conhecimento da lei? Mesma coisa? Aplica-se a mesma coisa? Mesma coisa, a questão da 154. Mas se ele fica na erradicidade pelo período de tempo de vida que ele... Isso não é uma punição? Não, ele fica na erradicidade o tempo de acordo com o grau de evolução. O espírito ignorante não fica muito tempo na erradicidade, não. Ele reencarna mais depressa. Certo? Ele vai ter até medo do mundo espiritual, ele não vai ter condição de ficar no mundo espiritual. Ignorante da lei. Por exemplo, o homem primitivo. O homem primitivo, o espírito primitivo, certo? O homem primitivo lá de 40 mil anos atrás desencarnava. Ele não ficava na erradicidade muito tempo, não. Por quê? Porque ele não tem ainda vida moral, vida psíquica. Então ele reencarna logo. Ele nem consegue ficar muito tempo no mundo espiritual. Tá certo? O primitivo natural. O primitivo natural. E mesmo com os exilados, né? Tem um amigo meu que me falou que os exilados também reencarnavam depressa. Mas aí são pontos. Ele não tem aquela vida moral que vai permitir que ele fique no mundo espiritual aprendendo ciência, filosofia, abstrações, ele não vai compreender isso. Então ele reencarna. E a maioria perde o perispírito, decai para a forma ovoide, porque não tem condição. O que sustenta o perispírito no mundo espiritual é a vida de pensamento, uma vida intelectual ativa. Que a gente começou falando, né? Que atrofia. Exatamente, atrofia. Quem não tem uma vida
não tem pensamento contínuo ainda, o perispírito atrofia, recai numa forma ovoide, e ele se junta ali, por exemplo, à mãe, futura mãe, e fica esperando a reencarnação ali imantado. Não tem o que fazer no mundo espiritual. Quem vai fazer no mundo espiritual? Não vai compreender uma vida no mundo espiritual. Então, no livro dos Espíritos, o que a gente aprende? Que a lei de Deus está gravada na consciência. Depois que você compreendeu a lei, aí ela está gravada na consciência. Ah, tá. Depois. Certo? Porque antes você está na lei natural, você está seguindo o determinismo. Qual é o determinismo que você está seguindo? O determinismo divino de fora para dentro? Não. Você está seguindo o determinismo de dentro para fora, conduzido pelos desejos. Esse aqui é o determinismo. De fora para dentro é o corpo físico, reencarnação, que é ajustado de fora para dentro. De dentro para fora, você vai se desenvolvendo por si mesmo naturalmente. Questão 779. Outro ponto. Deus julga mais pela intenção. Isso aí, se você pegar o seu livro dos Espíritos no PDF e procurar pela palavra intenção no PDF, você vai ver. Eu já fiz a conta aqui, mais de 33 vezes aparece a palavra intenção. Que Deus olha a intenção. Deus não apressa a expiação, ele sabe esperar. Então você tem que colocar a misericórdia no contexto. E tem que colocar também na equação a nulidade moral. Perceberam quantas coisas são? A nulidade moral é o estado de quem ainda não se conscientizou da lei. A lei de Deus está na consciência. Vírgula. Para quem já compreendeu a lei. Porque quem não compreendeu a lei está no estado de nulidade moral. Certo? Logicamente, que no caso do suicida, no caso aí das mulheres suicidas que não tinham conhecimento da lei, ela vai passar pelo sofrimento ali da dor. Certo? Então vai aprender por uma experiência dolorosa que não é agradável cometer suicídio, certo? Então já vai ficar ali na consciência um gatilho ali subconsciente, que chega a uma outra situação em que ela for cumprir esse espírito, for cometer o suicídio cumprindo o dever, vai pensar, opa, acho melhor não, entendeu? Uhum. Então tem esse ingrediente. Então, grau de consciência, nulidade moral, Deus não apressa a expiação e Deus observa a intenção, mais do que o fato. Deus observa mais, aí julga mais pela intenção do que pelo fato. E esse Deus que julga mais pela intenção não é o Deus exterior, que não exerce ação na matéria. É o grau de consciência interior da lei. Tá? Por quê? Quem comete quem comete um erro e sente um remorso, um arrependimento, o que significa isso? Um grau de entendimento da lei. Tá certo? Concordam? Sim. Então, quem sente remorso e arrependimento já tem conhecimento da lei, num determinado grau. Então já é um indicativo de progresso. Então é por isso que nós temos que ter cuidado, até quando formos fazer palestras, e para nós não agirmos como aqueles justiceiros, aqueles carrascos, sabe? Porque não é fácil abordar um assunto assim, não.
Muito bem, então nós podemos encerrar? Eu nem sei mais quem é que faz a prece aí. Também não. Na próxima vez que formos estudar o Evangelho, será o item 13. Eu acho que a última quem fez fui eu, cara. Foi você? Eu acho que é a Elana. Então volta na Elana, porque se foi o Luiz, volta na Elana. Depois passa pelo Hernani. Não sei se pulou o Hernani. Está convocado para a próxima, hein? Vou treinar. Então vamos lá, meus amigos. Vamos encerrar então o nosso estudo da noite, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, agradecendo a Jesus por nos acompanhar aqui nessa evolução, nesse trabalho contínuo, né? Que nós possamos estar reunidos sempre com as melhores reflexões, com as melhores intenções, com as ações focadas no amor de Cristo, na justiça divina, em tudo que viemos aprendendo aí ao longo do tempo e que revemos através dos livros, de momentos como esse que estamos aqui, e que nós possamos nos sentir cada vez mais fortes para elaborar, para pensar, para trabalhar, para termos também sempre as melhores companhias espirituais, atraindo os bons espíritos para perto de nós, e que nós possamos levar sempre a quem precisa também essas nossas melhores intenções. Que as boas vibrações da noite se estendam aos nossos amigos e colegas de grupo de estudo, ao centro, ao Camilo Chaves, com os trabalhos que são executados semanalmente, e a toda a humanidade que, de alguma forma, passa por alguma aflição, por alguma dificuldade. Que assim seja. Amém. Assim seja.